Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que neste momento o poder de Deus há de se manifestar na sua vida, trazendo saúde, reconciliação, paz e alegria para o seu coração. Fique conosco. No final, eu quero realizar uma oração juntamente com você em uma só fé. E devemos nos alegrar. Isso, devemos nos alegrar e saber que o Senhor, Ele está cuidando de nós em todos os nossos caminhos. E diz a palavra de Deus, preste bem atenção, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro, ele curou um homem que era coxo, juntamente com o apóstolo João, a porta do templo que ficava em Jerusalém. E aquilo trouxe um grande alvoroço pelo povo, a saber, meus irmãos, com que poder Pedro tinha operado esta maravilha e este milagre. E Pedro, meus irmãos, deixa claro para aquele povo que tinha sido pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que aquele homem que era coxo, que era paralítico, que mendigava a porta do templo, agora, meus irmãos, ele andava perfeitamente com os seus pés. Que coisa maravilhosa. E olha o que Pedro disse no versículo 16. E pela fé no seu nome, isso mesmo, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Pedro, meus irmãos, primeiro declarou aqueles homens que tinha sido pelo nome de Jesus Cristo, o qual aqueles próprios homens tinham crucificado e o matado, que era Jesus Cristo. Isso mesmo. Uma palavra forte, mas era verdade. Aqueles homens, meus irmãos, que se revoltaram contra Jesus. Mas Pedro, meus irmãos, diz, olha, foi por este que foi crucificado, que vocês participaram da morte dele. Foi pelo nome dele que este que vocês estão vendo, ele está andando perfeitamente. Jesus Cristo, que curou este homem. E se vocês se arrependerem dos vossos pecados, isso mesmo. E se vocês se arrependessem, se convertessem, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro queria aqui, meus irmãos, esclarecer para estes homens, isso mesmo, esclarecer que foi pelo nome de Jesus que o paralítico andou, isso mesmo, que era coxo de nascença. Pedro também, meus irmãos, deixou claro que eles participaram da morte de Jesus, mas se eles se arrependessem e confessassem os seus pecados, Jesus apagava os seus pecados, libertava eles e trazia uma nova vida para eles. Quando Jesus, meus irmãos, ressuscitou e depois apareceu para os seus discípulos, inclusive aqui Pedro, que está aqui nessa passagem, Jesus disse, ide pregai o arrependimento de pecados. Porque, meus irmãos, os pecados é o que nos afasta, isso mesmo, e o que nos separa da glória de Deus.
Mas quando nós confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, todo impedimento, tudo aquilo que nos impede de ter acesso a Deus, isto, meus irmãos, é tirado. Este véu se torna-se, meus irmãos, sem nenhum poder, é rasgado, foi rasgado na cruz. Mas quando há o arrependimento, isso mesmo, agora a unidade entre o homem e Deus, e o Deus Todo-Poderoso, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós precisamos para esses dias de hoje, talvez você diga assim, pastor, o que eu preciso fazer para que a minha vida venha mudar? O que eu preciso para que haja alegria e transformação na minha vida? O que Pedro, meus irmãos, pregou para estes homens aqui foi o arrependimento. Pedro disse, arrependei-vos, confessai os vossos pecados. Isso mesmo. Porque os vossos pecados serão perdoados, apagados, e agora irão receber o refrigério por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O refrigério, a paz, a alegria dentro dos nossos corações. O primeiro passo, meus irmãos, é o arrependimento. O arrependimento profundo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta, nos transforma e restaura. Isso mesmo. E esse arrependimento é poderoso para quebrar, meus irmãos, os grilhões, libertar, meus irmãos, de todo o cativeiro que nos aprisiona. O arrependimento é poderoso. O arrependimento nos une a Deus. O arrependimento nos reconcilia com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento, meus irmãos, quebra os grilhões e nos liberta dos cativeiros que nos oprimem e nos aprisiona no poder das trevas. Que coisa maravilhosa. E agora, meus irmãos, pela humildade, isso mesmo. Quando nós, meus irmãos, temos humildade, a humildade, meus irmãos, para que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos de ajuda. Isso mesmo, que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Todos nós, meus irmãos, precisamos ser transformados dia após dia, para que a nossa natureza agora seja a natureza de Cristo, para que agora a natureza, meus irmãos, nossa, isso mesmo, por tradição que nós temos, pela nossa ignorância, ela seja transformada agora pela natureza da graça, do amor e dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Aí entra, meus irmãos, isso mesmo, a humildade, porque é pela humildade que há o reconhecimento que nós somos pecadores e que nós precisamos de ajuda. Primeiro nós devemos, meus irmãos, nos arrepender-se, isso mesmo, confessar, colocar a nossa vida pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, meus irmãos, é preciso humildade, para que nós possamos, meus irmãos, buscar, por meio do Espírito Santo, uma mudança e uma transformação para a nossa vida e para dentro de nós. E Paulo disse isso mesmo. E esta humildade, que é pelo reconhecimento dos pecados, pelo entendimento, isso mesmo, nos leva, meus irmãos, a ser transformado, isso mesmo, e se tornar uma nova criatura. Quando nós, meus irmãos, temos a humildade, nós reconhecemos, isso mesmo, pelo nosso próprio entendimento, aí agora nós vamos reconhecer e buscar agora ajuda pelo poder do Espírito Santo, isso mesmo. O Espírito Santo irá nos ajudar, irá nos transformar, irá transformar a nossa natureza, irá transformar, meus irmãos, e quebrantar o nosso coração, e nos fazer agora imagem e semelhança daquele que nos purificou e nos limpou dos nossos pecados, que é Jesus Cristo. Isso mesmo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse, isso mesmo, o Espírito Santo nos ajuda a vencer, meus irmãos, o pecado. Isso mesmo. O Espírito Santo nos ajuda, meus irmãos, a vencer o pecado. Como também, meus irmãos,
O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos ajuda para que a nossa natureza da carne, isso mesmo, para que a nossa natureza, meus irmãos, da carne, a nossa própria natureza, ela seja transformada e agora venha a ser parecida com a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, venha a ser semelhante. E agora a nossa natureza sendo transformada, iremos viver agora uma vida em santidade, uma vida, meus irmãos, no amor, na mansidão, na temperança, na humildade, que são os dons do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Vem o arrependimento, vem a confissão, vem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa. Vem a libertação, meus irmãos, dos cativeiros e dos grilhões que nos aprisionam no poder das trevas. Agora, meus irmãos, a nossa natureza precisa ser transformada na natureza de Cristo, para que não venhamos, meus irmãos, mais viver no curso, meus irmãos, da nossa natureza e do pecado, mas que agora possamos ser transformados e ter uma vida santa, uma vida, meus irmãos, cheia do amor, da paz, da longanimidade, da alegria, meus irmãos, e da graça de Deus sobre as nossas vidas. E agora nós tendo, meus irmãos, a nossa natureza, meus irmãos, transformada, devemos, meus irmãos, nos manter firme, isso mesmo, contra o pecado, contra, meus irmãos, a mentira, a avareza, a infidelidade, os vícios, a pornografia, coisas semelhantes a estas, que são, meus irmãos, da natureza, da carne do ser humano. Isso, meus irmãos, inclui todos nós, isso mesmo. Agora nós devemos lutar para que possamos viver a natureza e a vontade de Cristo. E que coisas como estas que eu acabei de falar, devem ser, meus irmãos, excluídas e extintas da nossa vida com Deus agora. Para que possamos ter uma vida em humildade, em mansidão. Uma vida, meus irmãos, piedosa. Uma vida, meus irmãos, agora debaixo da graça, isso mesmo, da graça e do poder do Espírito Santo, nos conduzindo em todos os nossos caminhos. Que assim seja na sua vida, que assim seja, que você possa experimentar a graça de Deus, os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, que toda ansiedade, todo medo, toda aflição, toda luta e toda prisão que te aprisiona, isso mesmo, seja agora tirado, arrancado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que haja transformação espiritual na sua casa, na sua vida, em todos os seus caminhos. Eu quero estar em oração pela sua vida constantemente, tá? E juntos iremos vencer. Eu espero que você tenha compreendido um pouco, meus irmãos, desta mensagem, desta palavra que está sendo direcionada para o seu coração. E juntos iremos, meus irmãos, viver o refrigério do amor de Cristo e dos dons de Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida, tendo agora a natureza transformada pelo Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero orar agora pela sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Talvez você está aí triste, desanimado, desanimada, enfrentando lutas, isso mesmo, grandes batalhas, isso mesmo, dúvidas, incertezas, mas deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida. Não viva isso mesmo, ansioso, ansiosa, não, deixe que Deus ele conduza a sua vida, que o Espírito Santo nos conduza, e que possamos viver a vontade de Deus na nossa vida. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração, meu Deus, neste momento. Pai, entra agora nesta vida, nesta casa, nesta família, meu Deus, libertando, trazendo vida, cura, saúde, transformação. Que o que está, meu Deus, cativo, oprimido, o que está, Senhor, magoado, Senhor, ofendido, enfrentando lutas, aflições, meu Deus, que ela seja livre agora, Senhor, de todo o poder maligno que o aprisiona, Senhor. Meu Deus, liberta o cativo, o oprimido,
Senhor, entra agora pelo teu Espírito, Espírito Santo. Invade agora este coração, esta vida, esta casa, esta família, libertando, Senhor, de todo espírito de confusão, de todo espírito das trevas, de todo espírito que leva o cativeiro, que leva a mágoa, o sentimento, a angústia, a tristeza, o desespero. Em nome de Jesus, vai embora, o mal vai embora, que a paz venha reinar neste lar, que a esperança possa habitar neste coração. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, meu Senhor, e eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra libertando o oprimido, o cativo, de todo o poder das trevas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro por esta vida, por esta casa, por esta família agora, Senhor, que ela seja livre, liberta e transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba a saúde, seja livre, seja liberto, que o poder do nome de Jesus Cristo possa agora entrar poderosamente na sua vida, quebrando os grilhões, libertando dos cativeiros, perdoando os seus pecados, trazendo vida e vida com abundância, transformando os seus caminhos, abrindo os seus caminhos, indo adiante, abrindo o seu entendimento, removendo a dor, a opressão, o cansaço e o fardo que muitas vezes o inimigo tem colocado sobre os seus ombros, sobre a sua vida. Que este mal, este cansaço, esta dor, esta opressão, este mal, esta enxaqueca, esse desespero, esta guerra que está sendo agora enfrentada, ela possa cair por terra e agora haja paz e que haja vitória no reino de Deus sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, meu Deus, envia anjos agora nesta vida, nesta casa, libertando o Senhor do cativeiro, quebrando o Senhor os grilhões, trazendo vida, saúde e mudança. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora com poder, com providência. Meu Deus, eu quero ver o teu poder se manifestar agora, Senhor. Pessoas sendo livres, libertas, curadas. Pai, sabemos que não é na força do braço, mas sim pelo teu poder. Sabemos, Senhor, que a libertação, a transformação não vem, Senhor, do homem por si só, mas é pelo poder do teu Espírito Santo, que entra, transforma e restaura a natureza caída de pecado do homem, Senhor, e transforma agora uma natureza santa na natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois entra, Senhor, e transforma, arranca todo sentimento que não te agrada. Age poderosamente agora, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Se desejar, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe as nossas orações, tá? Isso vai fazer com que outras pessoas possam receber. Eu amo a sua.